tarde para vocês que estão aqui acompanhando com a gente essa live ao vivo. Hoje, dia 15 de abril, uma terça-feira, de friozinho aqui em Curitiba. E eu aqui conversando com a minha amiga Beth Icó, toda calorosa, lá no Nordeste, lá do outro lado. E é assim, né? Estamos todos unidos numa mesma energia, dentro de um mesmo país maravilhoso, onde a gente pode experimentar todas as temperaturas possíveis, né? Mas sempre com o coração quentinho, com muito amor, com muita alegria de poder estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho das nossas experiências, né? Daquilo que a gente vem aprendendo e aplicando no nosso dia a dia. Então, sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão aqui com a gente no ao vivo, você que está assistindo essa gravação em algum momento do tempo ou espaço, sejam todos muito, muito bem-vindos. E o nosso tema de hoje, cocriação, quando o olhar muda, tudo muda. E para esse papo de hoje, eu recebo aqui nas nossas lives mensais a minha querida amiga e parceira de jornada, Beth Icó. Beth, querida, bem-vinda, amiga. Olá, boa tarde. Obrigada mais uma vez por estarmos aqui juntas. Obrigada a todos vocês que fazem parte dessa comunidade Ser Mais Você, que faz com que os nossos corações continuem quentinhos, independente do estado do Brasil, independente da cidade, do mundo em que esteja. É isso mesmo, obrigada, Beth. E ó, a gente vai dar oi aqui para Larissa, que está com a gente aqui no chat no YouTube, a Luciene também mandando um oi e dizendo que está feliz de estar aqui conosco. Então, meninas, sejam muito bem-vindas e olha, aproveitem porque o nosso assunto de hoje, a nossa conversa de hoje, ela vai trazer, né, Beth? É um assunto, é um tema que tá na nossa boca, tá no nosso dia, tá nos nossos questionamentos pessoais, né? Sim. Tá na nossa prática pessoal de todo dia. E para vocês que estão aqui, Ercília também chegando com a gente, bem-vindas. A gente vai partilhar com vocês hoje algumas das nossas experiências e de como a gente entende que a cocriação funciona para ajudar vocês também a manifestarem uma realidade mais alinhada com aquilo que você está desejando, mas talvez não esteja escolhendo de verdade, né, Beth? Acho que começa por aí, porque eu já me vi muito nesse lugar de desejar muitas coisas, uma lista enorme de desejos, né? À medida que o tempo ia passando, as coisas não aconteciam de um jeito, não acontecia do outro. Aí, às vezes, eu percebia que eu precisava mudar a rota, ajustar alguma coisa, né? E aí eu fui entendendo que esse, essa coisa, né, que a gente fala sobre escolha é algo muito profundo e às vezes a gente trata com uma certa superficialidade, né? Sim. Como é para você, minha amiga, essa coisa, esse lugar de cocriar a partir de uma escolha consciente? Como é isso? Eu gosto muito de fazer uma separação entre conceitos, né? Que a gente acha que desejar é a mesma coisa de escolher. Uhum, e não Assim, é. assim como, né, escolher e decidir são coisas diferentes, né? Perfeito. Então, quando eu digo assim, eu tomei uma decisão na minha vida. Nós tomamos decisões a partir de parâmetros, né? A gente se baseia nas referências passadas que a gente tem, a nossa mente toma à frente, faz a lista toda dos prós e dos contra, e a gente toma uma decisão. A gente decide que aquilo é o melhor a fazer naquele momento, ou que aquilo é o menos pior a fazer naquele momento. Então, a gente toma uma decisão. Por outro lado, quando eu faço uma escolha, essa escolha, ela vem de um outro lugar. Ela vem do lugar da confiança e da certeza de que tudo é infinito, de que as possibilidades que existem são infinitas. Então, quando eu escolho,
eu tenho a certeza e a confiança de que aquilo vai se manifestar. Porque eu sei que ela existe pronta em algum lugar. O que é que eu preciso fazer para minha escolha consciente acontecer? Ajustar a minha frequência e a minha vibração. Para que aquilo que já existe em um outro nível seja colapsado nessa realidade a partir da minha frequência. Por outro lado, desejo é tudo aquilo que a gente acha que nos falta, né? Então, eu desejo ter um bom relacionamento. Por quê? Porque eu não tenho. Eu desejo ter dinheiro. Por quê? Porque eu não tenho. Eu desejo um carro novo. Por quê? Porque eu não tenho. Então, enquanto eu estou desejando, eu estou dizendo que eu não tenho. Quando eu mudo essa chave, quando eu passo a acreditar que aquilo existe, quando eu passo de desejo à escolha, eu não tenho. Ok, eu não tenho um bom relacionamento nesse momento. Eu não tenho um carro novo, meu carro já está muito usado, mas eu escolho ter. Então, quando eu escolho ter, eu saio da falta, eu vou para a presença, e eu acredito que aquilo já existe e que ele pode se manifestar. É aí que eu colapso nessa realidade aquilo que eu desejo. Que eu deixei de enviar sinais de falta e comecei a enviar sinais de confiança e certeza de que aquilo já existe. Aí a gente ajusta e recebe aquilo que a gente está desejando, como se já existisse no presente, porque eu só manifesto se eu acreditar. Se eu não acreditar, eu não manifesto. Porque aí a gente entra num outro tema muito explorado, que são as crenças. Uhum. Por que que eu não escolho? Ou por que que eu continuo escolhendo inconscientemente? Porque são as minhas crenças. Eu só escolho a partir das minhas crenças. Se eu não mudo as crenças, nesse caso, se eu não mudo o olhar, como a gente está dizendo aqui, nada muda. Eu continuo repetindo os mesmos padrões, repetindo, e repetindo, e repetindo, e repetindo. Só que eu repito, 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 e eu não me dou conta de que sou eu mesma manifestando inconscientemente o que eu digo que eu não quero mais. Por exemplo, eu não quero mais estar naquele emprego. Porque o meu chefe é um saco? Porque ele pega no meu pé, porque ele é incompetente. E eu não posso falar nada e eu tenho que obedecer aquele incompetente. Aí o que é que eu faço? Aí eu digo assim: ah, mas eu vou escolher ter um novo emprego. Aí eu escolho, digo que escolho, e vou para um outro emprego. Quando eu chego lá, o que é que eu encontro? Um outro chefe igualzinho. Por quê? Porque eu criei um novo chefe igual. O padrão não mudou, né? Eu não olhei diferente. Eu não mudei, né? É que nem remédio, né? A gente toma um remédio para o sintoma e não para a causa. Então, se eu quero escolher, eu preciso mudar a causa, que é a crença, para eu poder resolver o sintoma. Se eu tenho um chefe assim e eu vou para um outro chefe assado, que é igual, né? É outra pessoa, mas é igual. É o que é que eu preciso ver? Aí tem uma pergunta do Atos que eu gosto muito, é o que está certo sobre isso? O que está certo sobre isso? Que se eu visse, mudaria completamente a minha realidade. Uhum. Aí eu preciso mudar meu olhar. Aí eu preciso sair do papel da vítima, de que o chefe é isso, é aquilo outro, né? E eu sou vítima daquele chefe. Porque enquanto eu estiver nesse papel da vítima, o que é que eu vou fazer?
eu vou sair de emprego em emprego, de emprego em emprego, de relacionamento em relacionamento, e vou encontrar sempre pessoas com os mesmos padrões. Uhum. Não é que o outro seja o ruim, é que eu estou atraindo para mim, de acordo com as minhas crenças, e daquilo que eu preciso olhar para mudar o meu olhar, para mudar a minha vida. Quando eu faço isso, eu deixo de atrair relacionamentos ruins, eu deixo de atrair chefes que são incompetentes, e por aí afora. É tudo a gente o tempo inteiro. Sim, sim, é isso. Eu quero só dar um passinho atrás, um pouquinho antes, porque eu já recebi perguntas como essa também. Quando nós começamos falando a diferença de desejo e de escolha, né? E você está falando de crenças. As crenças, elas impactam diretamente Diretamente. aquilo que a gente Completamente. acredita que pode escolher, né? E daí eu te pergunto o seguinte: considerando todas as crenças por trás da palavra desejo, né, do que a palavra desejo representa, na sua opinião, a gente deveria cortar a palavra desejo, né, do nosso vocabulário, do nosso dia a dia e começar a ter mais autorresponsabilidade, de não terceirizar as coisas e começar a fazer, então, usar a palavra escolha, né? Eu escolho isso, eu escolho aquilo, com a autorresponsabilidade sobre o que esta escolha representa. Ou seja, vamos cortar a palavra desejo do dicionário e tudo que ela carrega como informações por trás dela, e vamos começar a usar mais a palavra escolha com tudo que ela traz também. Sim, entretanto, aí tem uma questão, é assim, se eu só trocar a palavra, né, eu não estou mudando o meu olhar, né? Aí, como você traz escolha consciente. Para ela ser consciente, eu tenho que mudar o meu nível de consciência. Se eu não mudo o meu nível de consciência, ou seja, se eu continuo nas mesmas crenças, né, não importa se eu digo desejo ou escolha, Uhum, continuo na mesma. Porque não é a palavra, a gente usa as palavras para trazer clareza para que a gente possa compreender, né, aquilo que a gente está manifestando a partir do nosso interno. Então, quando eu trago a diferença entre as palavras, é porque a gente reflita, né? Eu estou desejando, eu estou escolhendo, porque hoje a palavra escolha está na moda, uhum, né? Então, sim. todo mundo usa a palavra escolha. Ah, mas eu escolho, eu escolho, eu escolho. Você escolheu mesmo, você manifestou aquilo. Se você não manifestou, você não escolheu. Isso não significa que as manifestações precisem ser imediatas. Uhum, Há um tempo de ajuste para que as coisas venham, né? Porque a gente vem num processo sequenciado de experiências que já tem um resultado programado para aquilo que eu já fiz, né? Que eu já manifestei as minhas ações, os meus pensamentos. Existe um tempo de ajuste, de adequação, né, entre aquilo que eu estou verdadeiramente escolhendo e o colapso disso, né, na manifestação. Porque é preciso que haja um ajuste, né, na sua frequência, para que você colapse aquilo exatamente que você escolheu. Porque o tempo inteiro a gente está manifestando, tá? A gente está manifestando inconscientemente, né? Por exemplo, a gente pode se mover, aqui é um exemplo bem simples, a gente pode se mover fisicamente falando, conscientemente, tipo assim, eu vou me levantar e vou caminhar até a porta. Conscientemente, eu digo para mim mesma, penso, uhum, vou me levantar e vou me dirigir até a porta. E eu faço isso automaticamente, mas eu estou consciente de que eu estou caminhando até a porta. uhum, Em outros momentos, nós estamos num automatismo tal que a gente não sabe onde largou o celular. uhum.
Por que que eu não sei onde eu larguei o celular? Porque eu não estava consciente dos passos que eu dei até o momento que eu soltei o celular. E aí, passos depois, eu me lembro dele. E aí eu volto para procurar onde foi que eu larguei o celular. Então, eu estava no automatismo. E a gente vive no automatismo nas nossas criações. Seja andar, seja levantar, seja deitar, seja dormir, né? A gente deita para dormir, a gente que eu falo de modo geral, tá? Não tomem como nada pessoal. Sem nos prepararmos para dormir. O que que acontece com o ser, né? Com a nossa alma, quando eu durmo? Ela se desloca do corpo. O corpo repousa, descansa. A alma se desloca. Eu tenho consciência disso? Tenho. Então, por que que eu não me preparo na hora que eu me deito para que a minha alma vá para aqueles lugares que forem mais nutritivos, que forem de maior contribuição, que forem prazerosos, que forem reencontros amorosos, entende? Reencontro com a minha própria luz, que seja de mais clareza para mim, de mais expansão. A gente se joga na cama e aí quando acorda no outro dia, já acorda dizendo que o dia vai ser um horror. Aonde você passou a sua noite? E aí você se desgastou energeticamente durante a noite toda e você quer ter um dia maravilhoso. Aí você acorda, pula da cama e vai resolver as coisas. Você também não se preparou para o seu dia. Uhum. E Você de não diga. E de toda forma, no momento que vamos deitar, a gente está cocriando a noite. Se não tem uma intenção clara ali, né? Uma escolha clara. Ao se deitar, você está cocriando a sua noite, independente de estar acordado ou não, você está cocriando a sua noite conforme o passo anterior, né? Que foi Isso. a escolha ou a não escolha. A não escolha de se preparar também é uma escolha, né? E aí, quando chega de manhã, a gente também não se prepara para o dia. Uhum, Por que que a gente não pode simplesmente acordar e se alinhar, né? Olhar para o nosso corpo, agradecer a noite, né? Agradecer todas aquelas consciências com quem passamos a noite, porque em desdobramento, eu não me lembro, né, do que eu faço durante a noite. Existem pessoas que fazem esse desdobramento de forma consciente, é, né? eu também não lembro. Eu sou daquelas que não lembro. Por isso que eu me preparo mais ainda. Pois é. Mas assim, eu sei que eu passei a noite bem. Aham, sim, exato. Eu sei que eu fiz coisas gostosas durante a noite. Porque, gente, raríssimo dia eu levanto mal. Raríssimo dia. Uhum, Aí, ultimamente, cada vez eu levanto mais feliz e mais alegre. Aí, quando eu acordo, eu digo assim: que dia é hoje? Dia de ser feliz. Hoje é dia de ser feliz. Amanhã é dia de ser feliz. Ontem foi dia de ser feliz. Então, quando eu saio da cama, eu me programo para ter um dia feliz. E é claro que tudo que me acontecer naquele dia, eu preciso ter ações e vibrações energéticas que façam com que ele seja um dia feliz. uhum. Então, se acontecer qualquer coisa no meu dia, eu vou perguntar assim: isso faz o meu dia feliz? Ou o que eu posso fazer nessa situação para que o meu dia continue sendo feliz? E aí eu começo a ter atitudes e comportamentos, não me meter em briga, em zanga, em confusão, em discussão, sabe? Em não ir para lugares que não me agradam. Eu não me forço hoje a ir para lugar nenhum que eu não tenho vontade de ir. Lugar nenhum que eu não me sinta à vontade. Então, assim, a gente vai ganhando um nível de consciência, né, que é uma expansão de consciência,
que cada vez traz mais clareza para as nossas escolhas. E nesse sentido, a gente também não terceiriza, né, a nossa Perfeito. felicidade baseado em expectativas do que o outro vai fazer ou deixar de fazer. Então, essas escolhas, como a gente está falando, essas escolhas conscientes, elas inevitavelmente elas chegam com a autorresponsabilidade. A escolha consciente, ela vem com a autorresponsabilidade. E Total. quando a gente pratica isso no dia a dia, de uma certa forma, a gente vai treinando e vai indo para aquele caminho do piloto automático também, mas um piloto Também. automático bom e positivo, onde a gente Isso, está presente, né? A gente criou o hábito de estar presente o tempo todo, assumindo a autorresponsabilidade de tudo que a gente está co-criando ali, e claro, né? Nós estamos ainda no caminho do aprendizado, então tem momentos que vamos criar coisas que não queríamos experimentar, né? E ainda criamos. ainda criamos. E aí vem uma coisa que você falou, eu até anotei aqui na nossa última postagem lá do nosso workshop Co-Criador Consciente, você trouxe sobre a autorresponsabilidade de não terceirizar a felicidade. Você trouxe também sobre a intenção de co-criar, colocar intenção ao co-criar as coisas, né? E aí isso exige que a gente tenha clareza do que a gente quer. E aí uma outra coisa que é o que a gente está falando agora, você falou sobre atenção e foco naquilo que a gente quer, porque às vezes eu estou criando algo ainda inconsciente, que não é o que eu. Quando eu vejo o que eu estou experimentando, eu percebo que não é o que eu quero, e aí a gente precisa às vezes corrigir a rota, né? Ou escolher uma nova rota ou voltar para a rota correta, porque às vezes a gente desvia também, não é? Com certeza. Tem alguns pilares, né, que para mim são super importantes da cocriação, e para mim eles são pilares da expansão da consciência, sem os quais a gente não dá passos para chegarmos à nossa confiança daquilo que a gente está efetivamente criando. O primeiro deles é a atenção. Se eu não coloco a atenção no que eu estou criando, eu não vou saber qual é o próximo passo. Uhum, Por quê? O que que eu percebo? Eu percebo que as pessoas, primeiro, elas não sabem o que querem criar. uhum, Não sabem. Eu sim, me deparei uma vez que eu dizia assim: ok, o que é que eu quero criar finalmente, né? O que é que me faria feliz? E aí eu achei que era uma coisa. Quando chegou mais recentemente, eu voltei a observar e eu vi que o que eu queria não era aquilo que eu achava que eu queria. uhum, Aquilo era um apêndice do que eu queria criar. Porque a minha criação, ela se tornou muito maior do que simplesmente aquilo que eu achava que eu queria criar. Então, assim, é muito importante a gente estar atenta a todo o nosso movimento e perceber o que a gente está querendo criar. Tem pessoas que me dizem assim: você deveria arranjar uma outra pessoa na sua vida, você devia ter um namorado, você isso, você devia casar, você devia. Eu digo assim: quem tem boca fala o que quer, né? Eu sempre digo isso: quem tem boca fala o que quer. sim. Mas eu também só faço o que eu quero. Então, eu respondi para a pessoa assim: eu estou tão bem, eu estou tão feliz, que hoje eu não preciso de ninguém. Porque eu não estou almejando isso, eu não estou escolhendo isso, porque não me faz falta. Eu não estou na falta, entende? Uhum, E aí, já falei isso para diversas pessoas, né? Que as pessoas, de algum modo, elas acreditam que a gente só pode ser feliz se tiver alguém. A gente não pode ser feliz só com a gente.
Eu Sim. adoro ver pessoas casadas, adoro ver pessoas que se relacionam bem, adoro ver casamentos de 50 anos, de 30 anos, de 40 anos. Eu acho que as pessoas fizeram um investimento imenso na criação dessa relação. E que se estão juntos é porque está valendo a pena. Eu não Uhum. sou contra nada. Eu acho que cada um tem que viver aquilo que escolhe para si. Olha pessoas desejando ter um relacionamento, outras começando outros relacionamentos, acho tudo lindo. Mas para mim, neste momento, eu nunca digo nunca, né? Ou pelo menos busco estar atenta para não dizer nunca. Neste momento, não. E ok, tá tudo certo. Então, a atenção é primordial. Por quê? Porque quando eu estou atenta, eu vejo para onde eu estou direcionando a minha energia. E Aí aí, vem o auto-observador, né? não, aí vem a intenção, né? Uhum. Que é a intenção de eu fazer o movimento da mudança. Eu só faço o movimento se eu tiver intenção. Aí eu ligo o meu observador, Certo. né? Eu tenho atenção, eu coloco atenção, eu tenho a intenção e eu ligo o observador. Eles estão, ó, interligadíssimos, né? Aí o meu observador é tudo que eu estou fazendo. Só que lá na atenção, eu colocava a atenção, mas eu ainda tinha algum julgamento, né? Eu ainda ia para a crítica, eu ainda ia para a vitimização. No observador, eu estou sem julgamento. O observador, ele só observa, ele não faz mais nada. Ele só observa, entende? Uhum. E com a observação, eu estando atento, eu uso a minha intenção para direcionar para aquilo que eu quero que aconteça. Entende? É tudo assim, ligadinho. O observador, ele nunca emite juízo de valor, senão ele não é um observador consciente. Entendi. Diga. Não, eu ia trazer uma pergunta dentro disso que tu tá colocando, né? Que tem um passo a passo aí, né? Você trouxe isso direitinho. E quando a gente chega nesse lugar do observador, é um lugar de neutralidade, né? Um lugar onde a gente observa, reconhece e identifica o que está acontecendo ali no nosso cenário para ou corrigir a rota e voltar para o foco, ou talvez até mudar a escolha, porque ela já não serve mais, como você trouxe o exemplo, né? E dentro desse contexto, tem algo aí que eu considero importante também, que é essa relação de toda essa construção mental, do sentir, né, do que eu quero, das escolhas e tal, com o corpo, todo esse aspecto do que passa pela mente, o que passa pelo sentir e o que a gente é, carrega de informação com o corpo. Porque às vezes parece que a mente está falando uma coisa e o corpo outra, né? Sim, com certeza. Eu me lembro que uma das vezes que eu tomei consciência de ser co-criadora, há muitos anos atrás, posso dizer com exatidão, 2007, 2008, possivelmente, eu tomei é, conhecimento do segredo, né? Do Hum. livro O Segredo, do documentário O Segredo. E achei aquilo muito interessante e eu coloquei em prática, né? E eu fazia os cartazes e eu colocava assim de frente para minha cama. E todo dia, quando eu acordava, eu olhava aquilo e eu acreditava que aquilo se manifestasse na minha vida. E eu manifestei tudo. E aí eu vejo muita gente falando de lei de atração e dizendo assim: ah, porque você tem que ter pensamento positivo, porque você tem que pensar e manifestar, porque você manifesta quando você pensa. Não é assim.
Se você não coloca os outros elementos, você não manifesta. Naquela época, eu não sabia como eu estava manifestando, eu acreditava que era com o pensamento. Entretanto, depois, né, quando eu fui tendo clareza disso, eu percebi que eu não pensava simplesmente que aquilo ia acontecer. Eu tinha certeza de que ia acontecer. Então, quando eu coloquei o quadro, era só para me lembrar, porque eu sabia que eu ia manifestar. E eu manifestei. Era para lembrar da certeza só. Era tipo assim, vou direcionar minha energia aqui, Ah, pá, tá? uhum. E aí eu comecei a observar que eu manifestava mesmo, e eu tenho assim, histórias muito interessantes na minha vida, que essas manifestações elas ficaram assim muito evidentes. Uhum. Vou contar aqui uma história de um caso que eu escolhi fazer um curso lá no trabalho, na Espanha. Era um curso no qual a gente mandava o nosso currículo e eles selecionavam e a gente não sabia qual era o critério de seleção. E aí, os meus dois chefes já tinham ido, né? E esse ano eu disse, eu vou, né? Vou fazer esse curso lá. Era um curso de 15 dias. E aí eu disse para outras colegas, né? Vamos fazer, vamos fazer. Toda feliz, né? Queria que outras pessoas também fossem comigo, até para não ir sozinha. E aí as pessoas se inscreveram por se inscrever. Duas colegas se inscreveram por se inscrever. E elas falaram assim: ah, mas se eu for selecionada, aí eu disse assim: não, mas eu vou. Elas diziam: se eu for, eu disse assim: eu Não vou, tinha o se, a diferença era o se, né? Se eu for, e o seu era eu vou. eu vou. E aí eu fui selecionada. Nunca soube quais foram os critérios, né? Porque elas tinham qualificações como as minhas, né? Até tinha uma que tinha um cargo mais alto que o meu, mas eu fui. Por que que eu fui? Porque eu acreditei, eu confiei, eu tinha certeza que eu ia, porque eu tinha escolhido. E aí eu fui. Então, assim, eu não coloquei na mão de ninguém a responsabilidade de eu ir, eu assumi que eu ia e que eu queria. E assim, muitas outras vezes, né? Eu queria comprar um carro lá em Portugal e o dinheiro estava cá no Brasil. Uma pessoa chegou e me entregou o dinheiro para eu comprar o carro em euros e disse: você me paga depois com o dinheiro que está no Brasil. Então, assim, meu sobrinho disse assim: tia, vou reservar o final de semana para a gente comprar o carro. Eu disse: não, meu filho, não precisa, a gente vai no sábado e compra o carro. Ele: ah, mas pode ser que a gente não ache. Eu disse: mas a gente vai achar, porque o carro está me esperando. Então, Uhum. assim, quantas vezes a gente acredita que a gente vai manifestar? Mas é acreditar, sem dúvida, de que a gente vai manifestar. Quando eu vim para Alagoas, me disseram assim: você não vai encontrar uma casa para alugar, porque só tem casa por temporada. E eu disse: eu vou alugar uma casa do jeito que eu quero, porque ela está me esperando. Eu só preciso encontrar. Uhum. E eu encontrei a casa e aluguei a casa. Essa, Então, essa certeza, né, que a gente. Eu já tive também várias situações assim muito interessantes, né? Essa certeza que nós estamos falando é algo que ela não vem só da mente, a gente sente com o corpo inteiro, né? O corpo inteiro sente o prazer, o corpo inteiro sente, né, aquela sensação, aquela a borboleta no estômago, como se diz, porque a gente sabe que aquilo de alguma forma está disponível, é nosso, né? é É, nosso. você sabe que aconteceu uma coisa muito doida também, né, comigo. Eu ainda morava em Goiânia e aí a minha família morava numa região assim da cidade mais ou menos próximos e eu estava num outro bairro bem distante assim, né? E eu queria chegar, ficar mais perto, né, da mãe, dos irmãos e tal. Era uma época que eu já estava morando sozinha. E aí com o meu carro passeando num domingo de manhã, assim, a rua tranquila e tal, eu passeando mesmo na região.
já com a intenção de achar alguma coisa. A intenção. Eu não sabia ainda o que era, eu só tinha dito para mim mesma que eu ia morar perto deles. Ponto. Aonde eu não sabia. Aonde eu não sabia. E aí, dirigindo ali e tal, na avenida, eu olho para o lado um prédio assim muito bonito. Naquele momento que eu olhei para aquele prédio, internamente o meu corpo inteiro disse: é aqui. Isso. Ponto. Andando, rodei, cheguei, parei lá na frente do prédio, perguntei se tinha algum apartamento para vender. Tinha três. Tá, organizei as coisas para ir ver aqueles três apartamentos. Eram em andares que eu não gostei, não quis. Hum. O andar ou o jeito do apartamento, aqueles três não, eu não quis. Mas dentro de mim tinha uma coisa assim: é aqui nesse prédio, eu quero esse prédio aqui. Uhum. Aí voltei a falar com o porteiro. Ele, olha, tem um apartamento que não está anunciado. Eu tô até com a chave aqui e tal, não sei o quê. É porque a dona mora em outro país, ela deixou um amigo cuidando. Enfim, posso ir olhar esse apartamento? Ele, claro, tá aqui a chave. Eu fui olhar o apartamento. A hora que eu abri a porta, que eu botei o pé dentro, eu disse: é esse, é esse. Bem, só para terminar a história. A moça morava, a dona, né, morava em outro país, brasileira, mas estava morando fora. Nós fizemos um contrato de gaveta. Eu não dei R$ 1 de entrada nesse apartamento. Ela me entregou a chave na garantia do financiamento da Caixa, que demorou 3 meses para ser aprovado. E eu já tinha a chave do apartamento na mão quando eu conversei com ela. É isso mesmo. Contando, tipo, ninguém acredita, né? Muitas das coisas que acontecem com a gente quando a gente realmente escolhe e manifesta não só com a mente, mas com o ser como um todo, né? Porque o ser consciente é esse conjunto da obra, não é só a cabeça, não é só o coração, é o corpo como um todo, né, Beth? Verdade. Já me mudei lá em Portugal 3 vezes, assim, sem o contrato estar em vigor e as pessoas me entregarem as chaves. Porque eu precisava entregar o outro, né? A questão assim de 3 dias. Mesma coisa quando eu vendi a casa, eu entreguei para a compradora antes de receber o dinheiro, porque eu ia viajar, entreguei a chave a ela, fui viajar, na volta eu resolvi. Então, assim, o grande lance é a confiança, Uhum. é a mudança da crença, né? Porque crença, gente, a gente só fala em crença limitante. Não fala em crença Crença, expansiva, né? crença é tudo, É. né? Crença é você crer no que você crê, né? Crer em Deus é uma crença. Crer que a Terra é redonda é uma crença, né? Crer que você vai ser feliz é uma crença, ou que você é feliz é uma crença, né? Então, quando a gente acredita em coisas, a gente tem uma crença que nos faz acreditar naquilo. E a gente olhar para essas crenças e dizer assim, sim, ok, essa crença me serve ou essa crença não me serve? Se ela não me serve, está na hora de eu soltar. E aí existem mil formas de você fazer esse trabalho, né? De soltar crenças. Mas é preciso que você saiba que quando você sai de uma crença, você entra em outra. Uhum. Então, quando você solta uma crença que é uma crença dita limitante, né? Você vai para uma crença expansiva, como ela está falando, né? Por exemplo, a gente sai da crença do desejo e vai para a crença da escolha, Uhum. né? A gente sai da crença da desconfiança e da insegurança e vai para a crença da confiança, porque isso também é crença, né? Eu acredito que eu posso, eu acredito que eu materializo, eu acredito que eu manifesto, eu acredito que eu consigo colapsar nessa realidade aquilo que eu escolhi. É uma crença. Quanto mais forte for a sua crença, mais você manifesta e com mais facilidade, porque você também precisa ter clareza.
né? Do que você quer, do que você está escolhendo. Do que você quer, não, do que você está escolhendo. Você precisa ter clareza, né? Às vezes a gente coloca numa crença, né, assim, eu quero um relacionamento. Você quer um relacionamento ou você quer o que vem com um relacionamento? Porque um relacionamento por um relacionamento. Pode ser de qualquer, de qualquer jeito, né? Bom, ruim, pode ser qualquer Eu coisa. lembro, eu lembro de uma amiga, de uma colega de trabalho, que ela dizia assim: ai, eu encontrar um homem, não importa, qualquer um serve. Eu dizia, minha filha, pelo amor de Deus, não fala isso. Perigo, né? Qualquer um. Ai, Jesus, que perigo! Então, assim, o que é que você quer de um relacionamento? O que é que você espera de um relacionamento? O que é que você vai manifestar? A partir daí, você vai fazer uma escolha, né? Qual é a sua escolha? É um relacionamento nutritivo? Eu lembro que eu tinha uma amiga, uma colega de trabalho, que ela queria que eu fosse para uns eventos que tinha, acho que era terça-feira à noite, da Timbalada lá em Salvador, né, no Pelourinho, não sei o quê, não sei o quê. E ela disse, Beth, você tem que ir, porque você tem que arranjar um namorado. E eu dizia assim a ela, meu amor, veja só, eu não gosto de confusão, eu não gosto de muvuca, eu não gosto de aglomerado de pessoas, eu não gosto de batuque na minha cabeça. O que é que eu vou fazer lá? Eu não vou encontrar uma pessoa para ter um relacionamento do jeito que eu quero. Uhum. A pessoa que tem afinidade comigo vai estar em casa, lendo um livro, vendo um filme, Sim. fazendo outra coisa que não é estar num bar, que não é estar numa festa de rua. Então, assim, o que que a gente quer efetivamente de um relacionamento? É qualquer coisa, porque a gente vai atrair a pessoa de acordo com aquilo que a gente tem a crença. Eu já contei para vocês que eu já manifestei um casamento. Olha, você já contou muitas coisas, essa eu não lembro. Essa eu não lembro nesse momento aqui. Lembra lá do quadrinho do segredo? Sim. Eu botei uma vez que eu queria me casar e eu me casei. Ah, não era com o moço que cozinhasse para você? Ah, você já contou, eu lembro. Eu lembro disso. Agora, Beth, olha só. A gente falou várias coisas aqui, convidou a turma que está aqui conosco, que aliás chegou a Jéssica, chegou a Márcia, chegou o Itamari. Eu não dei oi antes. Tem uma galerinha aqui conosco, bastante gente hoje. Nós convidamos todo mundo a mudar o seu olhar para que as coisas mudem. Então, a gente falou de diferença de desejo e de escolha, falamos De sobre decisão, decisão, sobre intenção, né? Falamos também sobre atenção, observador, clareza. foco, observador, clareza, tá tudo aqui na minha colinha anotadinho, ó, belezinha. Eu sou uma boa aluna também. Sim. Mas dentro de toda essa construção que a Hum. gente convidou a turma hoje, eu sei, e você sabe, tem um passo a passo, né? A gente precisa construir uma forma de Ah, pensar, uma forma de gente, sim. entender, né? Uma forma de conceber toda essa estrutura da cocriação consciente. E toda essa estrutura tem um passo a passo, né? Tem um roteiro aí que envolve a mente, envolve o sentir, envolve o corpo como um todo. A gente pode falar aí de neuroplasticidade, falar de vários aspectos que está dentro desse conjunto da obra. E ainda tem um outro aspecto que é o aspecto da espiritualidade, o aspecto, né, desse lugar onde a consciência mais elevada ajuda a trazer o céu para a terra, né? Ou seja, aquilo que a gente
que já está disponível para a gente, os potenciais que estão disponíveis nesse nível que nós ainda não estamos vendo, como canalizar isso para a Terra. E a gente vai ensinar sobre isso, né? Quero trazer mais uma clareza aqui, que é assim, é, a gente hoje tem essa questão de, tá na terceira dimensão, tá na quinta dimensão, porque a gente está expandindo, porque eu estou ascendendo, não sei o quê, não sei o quê. E como nós temos muitas crenças religiosas, né? Como nós temos muitas crenças culturais, nós temos muitas crenças históricas e familiares, né? O que que acontece? A gente vai para esse espaço de querer expandir a nossa consciência e a gente acha que para a gente expandir a consciência, a gente não pode olhar para a vida física. A gente Uhum, não pode olhar para a cocriação, né? Para a vida física. A gente não precisa olhar para o nosso corpo, a gente não precisa ancorar a nossa energia no planeta. E outro dia eu fiquei refletindo, né? Porque o meu canal, a minha mobilização toda nesse planeta é com os seres das estrelas, né? Vocês sabem tanto que o nome do meu canal é Ser das Estrelas. uhum, E eu fiquei pensando, né? Poxa, eu falo tanto sobre criação, cocriação, manifestação, né? E eles trazem sempre nesses trabalhos todos que eu trago, né? Ancorar a nova frequência, ancorar a nova frequência, ancorar a nova frequência. E aí a clareza veio do ponto de vista assim, a gente não vai expandir a nossa consciência se a gente não aprender a manifestar. Se a gente não entender que o universo é próspero e abundante, se a gente não sair da limitação de que se eu tiver, o outro não vai ter. uhum, Se eu estiver comendo bem aqui, o povo da África está passando fome, e a gente parar, né, de viver uma vida boa, agradável, alegre e feliz, porque o outro está sofrendo. Quando eu saio desse lugar e me coloco a não criação, o não acesso, eu bloqueio o meu acesso à abundância do universo, eu estou manifestando mais disso no planeta. Mais fome, mais miséria, mais dificuldade, mais tristeza, mais dor, mais sofrimento. Ao passo que eu mudando a minha frequência, mudando a minha energia, ancorando as novas frequências no planeta, eu estou colocando aqui a frequência da prosperidade e da abundância para todos. uhum. E ainda tem uma outra questão, que são as escolhas pessoais que a gente faz os nossos pré-acordos antes de virmos para cá. Cada um fez o seu acordinho, botou lá, ó, a sua digital. Então, eu não sou responsável pela escolha do outro. Isso não significa que, havendo a possibilidade de ajudar, de colaborar, eu não o faço, né? Mas de um outro nível, do nível consciente, do nível não assistencialista, do ponto de vista de tirar do outro o livre-arbítrio, mas de forma que eu seja a contribuição que eu vim ser no mundo. E eu sei que a minha contribuição é ancorar novas frequências no planeta. E é isso que eu faço. Eu trabalho para a construção da nova Terra, eu tenho plena clareza disso. É levar as pessoas para os espaços. Desculpe, isso aqui é a Siri, que de vez em quando ela aparece aqui. Quer dar a opinião dela. Deixa eu ver como é que eu fecho o Siri aqui. Então, assim, é levar as pessoas para estados de paz, de harmonia, de prosperidade, de abundância, de aprenderem a criar suas próprias vidas. A gente está pensando que a gente vai criar a nova vida como? Se a gente não aprender a criar, gente. Se a gente não aprender a criar junto essa nova terra, como é que eu vou instituir paz e harmonia nesse planeta se a gente não aprender a co-criar isso aqui? Você acha que quem está passando fome
que está com o estômago doendo de fome, vai estar pensando em ascensão? Vai. né? Nem tem como nem pensar isso, porque a fome, né, toma mais a pessoa do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque a energia está toda no chakra básico, Uhum. que é o chakra da sobrevivência. Aí a gente vai para o outro polo, acreditando que a gente vai expandir no sétimo chakra. A gente não vai expandir só no sétimo chakra. A gente vai expandir quando a gente alinhar todos os chakras. Sim. Uhum. Quando a gente se alinhar ao chakra da terra, quando a gente se alinhar ao nosso chakra da alma, quando a gente se alinhar à fonte, é assim que a gente expande. A gente expande no todo, não é na exclusão, é na inclusão. E prosperidade, abundância é inclusão. Significa a gente soltar dores, soltar sofrimentos, soltar incertezas, inseguranças, dificuldades que a gente ainda está segurando. A gente está com medo de soltar a dor, a gente está com medo de soltar o sofrimento. O que vai ser de mim se eu for feliz? O que é que eu vou fazer da minha vida se eu for feliz? Aí a gente tem medo e não dá o passo. E a gente precisa soltar isso para a gente viver plenamente nesse planeta. Já estou anotando mais algumas coisinhas aqui. É porque, assim, às vezes você fala a mesma coisa que eu falo, mas de um jeito diferente, que para mim eu expando, eu aprendo um pouco mais, eu aprendo um jeito novo de falar da mesma coisa, né? E Isso, isso é tão bom, isso é tão maravilhoso quando nós todos, né, nos permitimos. Às vezes até a gente já tem um conhecimento, né, sobre cocriação, sobre expansão, sobre o soltar, o alinhar, a gente já tem um entendimento, mas cada vez que se fala daquele assunto, a gente fala de um jeito diferente, porque nós não somos mais a mesma pessoa que falou dele semana isso, passada ou ontem, né? A isso. gente já expandiu, já agregou mais luz aqui e o olhar já mudou. O olhar Isso, já mudou, então a nossa perspectiva sobre aquele assunto também já foi atualizada, já mudou, né? justamente. E aí, Beth, então, dentro de todo esse contexto, vamos convidar a galera para vir para o workshop? Sim, nós vamos ter um workshop de 3 horas no dia 26, que é um sábado, das 15 às 18 horas, comigo e com a Ana. A gente vai trazer muita clareza sobre o processo da cocriação consciente, para que todos, né, tenham a certeza de que são co-criadores e saiam dos co-criadores inconscientes para irem para o co-criador consciente, aquele que manifesta efetivamente o que pode ser de maior contribuição para si e para todos nesse planeta. Aquele que está vinculado à criação da nova Terra, a manifestação do céu na Terra neste planeta. Então, esse workshop é para quem está escolhendo isso, para quem quer saber mais sobre o assunto, para quem quer ter mais clareza. Porque, assim, numa live dessa, a gente não aprofunda, porque o tempo é muito curto, né? Uhum. E aí, quando a gente consegue ter 3 horas para tratar do assunto, a gente pode trazer exercícios, reflexões, né? Canalizações, um monte de coisa pode acontecer em 3 horas. Então, a gente, né, conversou e a gente escolheu trazer essa possibilidade para o planeta para aquelas pessoas que estão escolhendo. Então, se você estiver escolhendo, se sente no seu coração que é o momento de você expandir mais a sua vida, mudar o seu olhar para que as coisas mudem, esse é o momento. Exatamente. Olha, gente, só para vocês terem um gostinho assim do que a gente vai trazer nesse workshop, né? O que é cocriação, a física quântica e a influência da mente na realidade, a neuroplasticidade e a química do corpo, a conexão com o eu superior e as energias do universo, ressonância, como mudar a sua frequência para ressoar com o universo e, claro, que prática, né? Então, no final do workshop, a gente vai trazer uma meditação, um exercício muito, muito potente, muito especial. Obviamente, aí com toda a egrégora, né, do ser das estrelas, a egrégora do ser mais você também, para contribuir com todos vocês.
E quem escolher vir com a gente nesse movimento, basta chamar, pode me chamar no Linktree da bio, tanto do Instagram do Ser Mais Você, quanto no Instagram da Beth, tem lá, né, o título do nosso workshop, Co-Criador Consciente, e vai ser uma grande honra, um grande prazer a gente receber vocês para esse movimento que não é só manifestar a nossa cocriação, né, Beth? Mas é cocriar para o planeta, como você bem falou agora há pouco, né? Quando nós aprendemos a manifestar uma vida mais equilibrada, mais feliz para a gente está reverberando isso para toda a humanidade também, né? Com Então, certeza. sintam-se todos convidados, queridos. As inscrições estão abertas, dia 26, sábado, e a gente espera todos vocês. Beth, minha querida, enquanto isso, muito grata pela conversa de hoje. Foi um espaço bem expansivo, eu diria. Foi muito, muito bom. Eu aqui, particularmente, aproveitei muito, porque além do que você falou, vieram muitos insights aqui que eu fui anotando, fazendo a minha tarefinha de casa para co-criar mais e melhor. Obrigada por esse nosso encontro de hoje e na próxima terça a gente vai fazer outra live, né? Trazendo mais conteúdo. Vamos já convidar a galera. Olha, Sim. vocês que estão conosco aqui na próxima terça-feira. A gente vai fazer mais uma live às 19 horas, né, Beth? Já está agendado aqui entre a gente, então sintam-se todos convidados, onde a gente vai explorar um pouquinho mais sobre esse tema, né, que é tão vasto da cocriação, para ajudar vocês também a manifestar um pouco mais da realidade que vocês desejam. Então, muito grata a todos que estiveram com a gente. Beth, minha amiga querida, obrigada, viu, mais uma Gratidão, vez. gratidão, gratidão a você, gratidão a todos. É sempre um prazer estar aqui, é sempre um prazer estar com esse público lindo. E a gente sempre tem essas conversas muito gostosas. Gratidão. Uhum, eu também acho. Obrigada, obrigada, Beth, obrigada quem que tá aqui, Luciene, Larissa, muito grata a todos vocês. Uma ótima semana para todos e até nosso próximo encontro, então. Beth, querida, um beijinho, Beijo. até logo mais. Até logo. Gente, um beijo para todos, até nosso próximo encontro.